Questão 58. No processo de fluoretação de água para abastecimento de cidades, a concentração recomendada de fluoreto é da ordem de 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Se a substância é o fluoreto de sódio, sua concentração deve ser de quanto aproximadamente? Em miligramas por litro. É, quando ele fala quando ele fala na questão a concentração recomendada de fluoreto é da ordem, por favor, deixa-me só colocar isso aqui em evidência. A concentração recomendada de fluoreto é da ordem de 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Isso aqui é a concentração do íon flúor. A substância que ele nos deu para trabalhar, deixa eu me escrever isso daqui, é o NaF, que em solução aquosa vai ficar Na+, e F-. A concentração aqui é 1 para 1 para 1. Então, o que eu sei? Eu sei que se eu tiver 1 mol de NaF, isso libera 1 mol de flúor menos. Então, se ele quer que tenha uma concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de flúor, de fluoreto, eu vou ter 1 mol de NaF. Parece um preciosismo da minha parte. No final das contas, ficou a mesma coisa, 1 mol. No caso, perdão, 5 mols. Que 5 mols, rapaz? Que esse 1 mol? X é igual a quanto? X é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol, só que da substância NaF. Embora, mais uma vez, pareça um preciosismo da minha parte, é muito importante nós fazermos isso, porque nem sempre a proporção, quando você faz a dissociação dessa substância em água, vai ficar a proporção 1 para 1. Pode modificar isso. E na regra de 3, consequentemente, vai alterar a quantidade de mols da substância original, no caso, o fluoreto de sódio. Bom, a pergunta do problema é qual é a concentração em miligramas por litro. Então, nós descobrimos agora, nesse momento, raciocínio número 2, que eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol de NaF presentes em 1 litro de solução. Eu tenho que transformar isso aqui para poder responder essa pergunta em miligramas. Mas é bastante fácil trabalhar com isso daqui. Nós precisamos da tabela periódica para fazer esse cálculo, tá bom? Ele não deu aqui, mas eu vou colocar para a gente. O sódio, ele tem massa igual a 23 gramas por mol. E o flúor tem massa igual a 19 gramas por mol. Então, vamos calcular qual é a massa de 1 mol dessa substância. NaF será o quê? 23 mais 19, é bem simples, 23 mais 19, porque só tem um sódio e um flúor. Isso aqui vai ser igual a 42 gramas. Então, o que eu sei? Eu sei que 42 gramas de NaF equivalem a 1 mol de NaF. Então, se eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol desta substância, eu vou ter x gramas. X vai ser igual a quanto? A 42 multiplicado por 5, que é 210, vezes 10 elevado a menos 5 gramas de NaF. E terminando o meu cálculo, que a pergunta do problema é bem específica aqui, ele quer saber qual é a massa em miligramas dessa substância a cada litro. Para transformar em miligramas, basta multiplicar por 10 elevado à terceira. Isso aqui vai ser igual a quanto? Só um minuto, rapidinho. Lembrem-se que 1 grama, deixa eu me escrever isso daqui, que foi rápido demais. 1 grama equivale a 10 à terceira miligramas. Então, se eu tenho gramas e quero transformar para miligramas, já que a resposta pede que a massa seja em miligramas, então basta multiplicar por 10 à terceira. Isso aqui será multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes, vai ficar menos 5 mais 3, vai ficar 10 elevado a menos 2. Andando 2 casas, tirando a notação científica, e andando 2 casas, 2 casas, para a esquerda, eu tenho expoente positivo. Então, cancela aqui. A resposta final será 2,1 miligramas a cada litro de solução.
A resposta certa é a letra B.